Senhoras e senhores, mais uma vez, 3 dias seguidos, meu Deus. É três, di- música? Música no 3 dias da Fantástico? gente tentando fazer isso aqui e não tá dando certo. Deixa eu só Ó, fazer meu um, som tá indo. deixa eu fazer um teste de som, peraí. Acho que o seu foi, pera aí. Você deixa eu conferir o seu. Tudo certo? Tudo certo? Tá indo bem. Acho que a sua voz tá um pouquinho baixa, se der pra você aumentar. Se não, não tem problema. Eu coloquei o fone mais perto agora, vamos ver. Tá melhor? Melhor, né? Pera aí. Aí, ok. Rapaz, o meu risquinho é da hora, agora que eu vi, ó. Capaz, Isso é sim. coisa de gente. Vira Tô, de novo aí. tô aqui, ó. Ó o risquinho do pai. A mulher vai largar. Olha que Aqui. coisa feia. O Zorro, caralho. O Zorro, você cortou o cabelo com o Zorro? Ah, da hora, estilo. Senhoras e senhores, mais uma vez aqui, estamos novamente de novo, né? Fazendo mais uma mesa do redondo pela terceira vez. É a terceira vez que a gente começa, né? É, porque a primeira deu errado, Terceira vez que a primeira vez. a primeira o VOD não pegou, a segunda o VOD catou e o Gabriel saiu sem áudio, agora a gente vai pela terceira vez consecutiva. Guerreiros, não Guerreiros. desistimos, né? Deixa do seu lado aí, ou escutando, tá? Que a Ó, minha eu tô também tá um aqui, pouquinho baixinha. eu abaixei o som pra não atrapalhar a live, mas a É, cada 10 minutinhos que a gente trocar de assunto, eu vou aumentar de novo pra não, conferir se tá certo. qualquer coisa eu consigo me mutar mais rápido aqui. Que o meu caralho que brilha aqui, ele tem um botão aqui em cima, tá vendo? É só apertar o Ah, é, eu mute. posso me mutar e olhar também, tudo bem, sem problema. Enquanto um estiver falando e tal. Beleza? Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à mesa do Redondo. Pela terceira vez aqui a gente tá fazendo. É um formato novo. Claro, a gente tá querendo Não é fazer. mais novo, né? 3 vezes que a gente tá É, fazendo, já é velho já. é um formato novo onde a gente tá querendo fazer aí uma série de lives, né? Toda segunda-feira vai ter uma livezinha 8 horas da noite pra gente comentar aí os principais assuntos, né? Logo mais também vai estar disponível pela Twitch aí, então deixa o like aí. Vai estar no VOD da Twitch, também vai estar no YouTube e os cortes vão sair durante a semana aí. Fechou? Então, seja bem-vindo, cara. Tudo bem com você? Como é que você tá? Satisfação enorme estar aqui novamente, E 3 vezes, eu não aguento mais estar aqui, cara. é pro número dos 3 mundiais que São Paulo tem, pô. Pô, esperamos que seja isso. Falando em mundial, explica pra nós o que é isso aí que está atrás de você. Isso aqui é a foto que você disse? É, a foto. Ó, aqui a gente tem figuras importantes da história do socialismo moderno. Aqui a gente tem o Marx, do outro lado a gente tem o Engels, aqui o Lenin, Stalin e o mais importante, o Zubeldia. Enfim, Tudo certo, a, tudo certo. a gente, ó, vou começar aqui. A apresentação do formato foi, né? Espero que dê certo. Depois a gente vai fazer os vídeos a partir da live. O lado bom é que eu vim até mais apresentável. Fui lá, já cortei o cabelo, fiz a barba. Aqui, O cara já falou umas 4 vezes que cortou o que cabelo. Ele nas, tá ú- querendo que, se mostrar que de um nas, ú- jeito. nas últimas gravações eu tava parecendo um mendigo. Rapaz de Deus. Melhorou, Melhorou? Tá melhorando, tá? melhorou. Rapaz. Inclusive, eu queria agradecer publicamente para Opa, 0 pessoas que estão assistindo, mas é publicamente, vai estar aqui. Eu achei muito legal o muito formato obrigado. Muito da Twitch. Eu achei que ficou bem legal, cara. Ficou bem profissional. obrigado. E é isso, Tamo né? Agora melhorando, tamo melhorando, tamo melhorando. estamos melhorando. Tamo melhorando. E agora é constância, né? Continuar Opa, sempre aí, como sempre. gravando, gritando, xingando. E é isso. Beleza. Posso puxar? Você quer falar mais alguma coisa da apresentação? Então vamos já deixar aqui no início, já pra ficar fácil também. Relembrando, tá? Pra gente colocar sempre nos finais dos vídeos. Quando você quiser assistir a live completa ao vivo, segunda-feira, 8 horas da noite, eu e meu compatriota comunista aqui. Rapaz, a gente vai negociar esse horário aí, umas 7. Tá bom. Depois das 7 horas estaremos online aqui falando sobre as E principais notícias do futebol, tá? O mesmo formato de podcast. Quem sabe um dia, quem sabe dá pra fazer. Um dia a gente pode sim, claro. fazer. Então, toda segunda-feira na Twitch online, depois das 7, estamos aqui comentando sobre. E também vai pro YouTube na terça, tá? Depois que a gente terminar aqui as coisas. Fechou? É isso. Deixa o like aí. Bom, podemos. Vamos falar sobre o que pela primeira vez? Ó, o negócio é o seguinte.
A gente começou fazendo isso aqui desde a segunda, hoje é quarta-feira. E a gente falou da final do Paulista já 2 vezes contra a nossa Eu vontade, não que a gente não aguento mais queria falar do gravar. Corinthians. Então a gente não vai falar mais. A gente não assistiu o jogo direito e Fala não pra eles devemos falar de uma coisa que a gente não assistiu que a direito. gente tava fazendo aí no dia. A gente tava ali, eu tava aqui, ó. Não, Ó, não chapando posso coco, dizer. ó. Ó. Enfim, foi muito mais legal do que o jogo, né? Porque o jogo deve ter sido chato Com pra certeza. Eu cacete. só escutava Hugo Souza! Hugo Souza! E foi 1x0 Corinthians. Esse aí eu sei. Mas depois a gente faz, né? No final de semana vai ter o último jogo da final. A gente Vai, faz um geral a dos gente faz dois um geral, jogos. reage também. Essas Desculpa aí coisas aí. você que é torcedor, né? É Mas que a a gente vai gente. fazer um É geralzão. porque a gente realmente já falou 3 vezes sobre isso. E eu acho que, tipo, o repertório de E a piadas, gente, de roteiro, não tem como mais. Acabou. e a gente foi eliminado, né? Então a gente já não tá com É, vontade nenhuma de falar disso. exatamente. Enfim, Bom, acho que é a interessante gente parou, a gente falar sobre passou o. do divertimento, a gente vai falar da coisa chata agora, né? Ah, é verdade, é. Temos que falar do mais recente, né? Rapaz, Na segunda que a gente estava fazendo a primeira tentativa, a gente nem lembrava do sorteio da Comebol e a gente acabou fazendo aos trancos e barranco tudo cagado, inclusive, pegando sobre o imagem na sorteio. hora. Ficou tudo zoado. Mas aí na terça começou a sair mais notícias, a entrevista do Casares, que a gente vai falar mais pra frente. A polêmica da Leila, que a Leila não foi no sorteio. E o comentário do. Não sei nem do que falar, de que adjetivo falar desse sujeito aí. O presidente da Comebol, não vou nem falar o nome dele, não quero perder esse tempo. É, Diga, diga. só pra complementar, tá? Vai ter um dos motivos que. Um dos caras também que brigam, né? Na. Sua câmera saiu aí, rapaz. Rapaz, derrubaram o homem, derrubaram o homem. Mas eu continuo aqui. Um dos caras também, né, que sempre fala sobre esse tema, né? Ele até falou no programa aí também que ele tava brigando sozinho na televisão, porque ninguém fala, porque é um assunto muito delicado, né, também. Então, aqui ó, Craquito Neto, que lascou o pau no presidente da Comebol ali, nos donos da bola aí. E é um dos poucos, né, na televisão brasileira que tem a coragem de falar sobre o tema Porque, abertamente, né? desculpa te interromper, porque é difícil, por exemplo, vamos supor aqui, o canal ele tem a transmissão da Libertadores. E aí ele vai lá e vai falar mal do presidente da Comebol, e aí né, depois, pra renovar o contrato e tal. Aí Então, tem pois problema. é. Então, parabéns ao Neto. Foi muito bem nas palavras no donos da bola aí. E é isso aí. Vamos falar sobre a Libertadores? Primeiro, eu acho que a gente deveria começar pela parte boa. Vamos começar pela parte boa, que depois a gente. Tudo bem, quer falar do sorteio Vamos então? falar do sorteio então. Como Puxa aí o aqui sorteio. a gente é muito profissional, com muita ética, tá tudo no jeito. Taca aí na tela aí, DJ. Rapaz. Vou até ver se tá saindo áudio aqui. Fala alguma coisa, homem. Homem, começa pelo grupo A, tá no grupo E. Tá saindo áudio, hein? Não tem como E, errar. e... Vamos lá. Vamos começar pelo grupo A aí, ó. Deixa eu só. Quer puxar? Só deixa eu ver aqui se tá certo aqui. Começar pelo grupo A aí, ó. Deixa eu só. Certinho. Certinho. É porque a segunda vez que a gente fez, saiu sem o áudio do Gabriel. Então a gente gravou 1h30 com o Gabriel falando assim, ó. E Ficou eu, bem e, e melhor eu, do que eu pareci, falando. e eu parecendo um esquizofrênico dando risada sozinho. Mas enfim, é isso aí. Enfim, Podemos? vamos lá. Vamos Na lá. segunda foi feito o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores. Da Sul-Americana a gente vai falar do caso do Corinthians? Precisa não, né? Ah, do Conan. Vamos lá, grupo A. A gente Vou pode falar só falar dos que. brasileiros, tá? A gente pode falar que ele teve o acesso negado aí na Libertadores, né? Não bateu o dedo lá, ó. E não deu, não passou. Rapaz. O Santos também. Grupo A, Botafogo. Faz um corte. Aí coloca a música do Chaves, tá ligado? Vai lá, continue. Grupo A, vou falar só dos brasileiros, tá? Não vou falar dos outros times que pouco me importa. Vamos Até lá. porque o cara da Comebol me fez ganhar um grande do desgosto pro resto do campeonato. Mas vamos lá. Botafogo, Estudiantes, Botafogo! Estudiantes de La Plata, Universidade de Chile e Carabobo. Rapaz. O Palpite? Palpite. Botafofo, né? Botafofo e o Universidade del Chile aí.
Vocês se lembram como é que foi ano passado, né? Essa Libertadores que o Botafogo ganhou, né? Foi péssimo na fase de grupos, passou nas bacias das almas e aí o John Textor ficou a Chegou grana. no meio do ano ali, ó. Karl Marx chega, se arrepiou, picou-lhe a Ha! grana, comprou Deus e o mundo, Rapaz. porque agora o time do Botafogo tá muito mal, né? A gente não precisa nem negar isso. É. E tem que tomar cuidado, hein, pra não sair na fase de grupo. Acho que não sai, não. Acho que o Botafogo passa aí de tranquilinho. Tranquilinho, sim. Vamos lá pro grupo. Eu vou falar do grupo B porque eu acho que é o grupo da morte. River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona. Cara, Que poderia ser o Corinthians nesse grupo, hein? Ia ser um grupo da poderia prio. ser o Corinthians. É o grupo que o Corinthians estava cotado pra cair, né? Falando nisso. Cara, falar desse grupo aí é muito importante, tá? Porque a gente tem o Boca Juniors que tá jogando a Sul-Americana, né? Temos aí o River Plate como sendo um dos favoritos da Argentina, né? Porque a gente não vê outro argentino forte, né? De É o expressão, time mais caro, digamos, fora do, mais do futebol caro. brasileiro. E a gente vê que se o Corinthians tivesse caído ali, teria se fudido gostoso. Por que que eu Ah, ia falo ser isso? da hora, hein? Ia ser demais. Eu ia adorar. Porque assim, ele ia pegar já o Del Valle pra renovar a piada, né? E aí eu tinha ali o Universitários e o Barcelona de Guayaquil que deu aquele baile lá em Guayaquil. Fora que tem um River Plate, né? Se eu pudesse chutar, seria River Plate pela lógica, né? Seria River Plate e Del Valle. Pressionado o River Plate. Porém, eu tenho um plot twist aqui, ó, que eu vi hoje no Instagram. Eu vi lá que estavam comentando sobre o grupo B, né? Que é onde o Corinthians ia cair. Aí eu lembrei de um detalhe, que o terceiro lugar vai pra Sul-Americana. Correto? Sim. Imagina se o Barcelona de Guayaquil vai pra Sul-Americana e elimina o Corinthians de novo. Rapaz. Ah, não, aí eu acho que o Corinthians dava um jeito de ganhar. Absoluto cinema. Aqui, ó. Não, Cinema. Aqui o Neto, ó. A o cara dele, ó. Corinthians A cara dele pra ia mim, ter, ó. Que é, Neto? Que é? o Corinthians ia Rapaz. ter que dar um jeito de ganhar. O Corinthians ia dar um jeito. Rapaz. O Hugo Souza dava um soco em alguém, Não defendia é. tudo, mas tinha que dar um jeitinho. Vai ser de absoluto cinema. Porém, se a gente falar sobre, né, usando o Abel aqui, River Plate e Del Valle, eu acho que o Barcelona, só se acontecer alguma coisa muito... Eita porra. Se acontecer alguma coisa muito ruim aí com o Del Valle, pro Barcelona passar em segundo aí. Cara, acho que vai dar River e Barcelona. O Del Valle tá mal. O Del Valle veio muito bem nesses anos, né? Mas ele tá mal agora. Eu acho que vai dar o Barcelona. Que jogando em casa a gente viu que o time joga bem pra cacete. Joga bem pra cacete. Bom, vamos pro grupo C. Vamos lá. Grupo do Flamengo. LDU de Quito, Desportivo de Táchira e Central Cordoba. Grupo Central bonzinho, hein? Cordoba. Grupo bom. Tá tudo certo aqui no áudio. Cara, esse grupo aí do Flamengo, né? Ah, é o Deportivo Tátira e o Mengão, né, que passa. Não, pô, LDU, cara. Ah, tem verdade. Tem um LDU, o LDU. Luiz deixou um, fi. Verdade. E eu vou repetir o comentário que eu fiz ontem, né? Aí vai ter o jogo lá na Argentina, do Central de Cordoba. O Flamengo vai tomar 2-0, vai ficar tomar um susto e vai passar. Porque é sempre assim. Sempre quando joga fora, o Flamengo toma uma taca e volta pra cá e passa nos trancos e barrancos, né? Nos últimos anos, pelo menos foi assim. Cara, achei assim, grupo bom pro Flamengo. E LDU tem altitude e tudo mais. É o adversário mais difícil, mas altitude baixa. Sim, sim. Acho que o Flamengo não vai tomar sustos. Sim, sim. Agora o grupo D de Deus. Deus ilumine meu time, pelo amor de Deus. Ah. São. Lembrando que Hum, os grupos do Tolima, do Alianza Lima aí, ó, desde 90 e lá vai fumaça, nenhum time sai campeão, hein? Do grupo do não, Lima aí, depois viu? você espera eu falar aqui, você explica o pessoal. O pessoal não tá vendo ainda. São Paulo, Libertad, Talheres e Aliança Lima. Exatamente. Tem uma. Ah, Tem uma maldição aí do grupo do Alianza Lima aí que o time vence. Mas a gente tem o Libertar e o São Paulo, né? Que eu acredito que o São Paulo deva passar aí em primeiro lugar, tranquilo. Vai tomar uma ataca do Alianza Lima, de 1-0 provavelmente. Mas eu acho que de resto aí passa assim numa boa. Acho que, ó, pra falar bem a verdade, acho que o Libertar passa em primeiro e o São Paulo passa em segundo.
cara nem sabe de onde é o Libertad. Enfim, vamos lá. Que bom que a primeira live não ficou salva, porque já mudei totalmente de opinião, né? Mudou? Falei que era baba, e aí a gente vai pesquisando os times, e aí você vai se tremendo, e aí, rapaz. É, você tá achando que a vida é um morango, é? Ó, o adversário, Talheres, tá treta, carne de pescoço. Vai ser chatinho. Não é um grupo tão fácil, porém, o São Paulo é favorito e tem que passar e passar em primeiro. E é o campeonato do São Paulo dessa É até temporada. bom você falar, né, que até na pré-temporada o Zubeldia tava falando, né, da Libertadores, né? É, tem aqueles vídeos famosos aí dos bastidores, lá na pré-temporada, quando foi jogar lá na Disney, eles estão treinando, aí o Zubeldio tá gritando, sofram, sofram. Se vocês quiserem a Libertadores, você tem que sofrer. Então você já sabe que lá no começo da temporada a visão do time é ganhar a Libertadores. Então tem que fazer uma fase de grupo muito boa, por mais que seja, digamos assim, a logística é boa desses times, a dificuldade seria média, mas a logística é uma logística boa. Mas tem que disputar para ser primeiro colocado no geral, para talvez aí no mata-mata decidir no Morumbi, que aí o São Paulo é forte pra cacete. E é aquilo, né? A Libertadores do São Paulo é coisa de louco. O bagre vira bom, o ruim Rapaz. fica bom, o cara que é grosso fica fino. Então, vamos seguir. Deixa eu trocar só o craque Neto aqui, que ele tá me bugando, eu tô começando a ficar incomodado com o craque. Deixa Ele tá eu... te abraçando aí Eu por vou botar trás, aqui cara. uma estante pra provar Faz que eu assim com o óculos. sou... Que eu sou... Ó, o É, óculos. aqui, ó, franjinha aqui, ó. Que eu sou intelectual, ok? Começa a piscar, pisca muito. Aí pra ficar mais bonito aí, pra me ajeitar aqui na câmera também, rapaz. Tem Se que... altera aí a imagem, vamos pra próxima etapa dos Vamos grupos. sim. Vamos lá. Trocada aí a imagem, viu? Trocou aí pra você? Trocou. Vou falar rapidinho aqui. Grupo do Racing, Colo-Colo, Fortaleza Antes e de, Atlético Bucaramanga. Antes da gente comentar o áudio, pra você tá tranquilo? Tá ouvindo aí? Só um minutinho que eu vou olhar aqui. Sempre bom dar uma olhadinha nisso, eu tenho que falar um pouquinho mais perto. Tá Tá perfeito. perfeito? Tá bom. Cara, esse grupo aí tem o Racing da Argentina, né? Que é um time muito... Grupo treta, né? Grupo treta. Um grupo que tem um Racing, tem um Colo-Colo, que já é um time também tradicional da Libertadores aí, mas hoje em dia não faz muita coisa. O Fortaleza, que pra mim seria muito legal se o Fortaleza vencesse a Libertadores, porém é uma coisa muito difícil, né? De ser feita. Então eu acredito que, cara, passe o Racing, passe o Fortaleza aí numa boa e o Fortaleza deve ficar até as oitavas, no máximo as quartas aí. Infelizmente. Acho que não. É que nem a gente comentou ontem, né? Acho que o Fortaleza ainda não tá naquele patamar de ser campeão da Libertadores. Tá muito próximo, mas acho que ainda falta algumas coisas ainda. Ele tá se consolidando ainda, Mas né? o que já é muito Mas legal a gente ver o Fortaleza, né? Na pra caramba. Libertadores. Acho legal, gostaria muito que ele passasse, chegasse aí bem numa semi, talvez, semifinal. Mas eu acho que vai passar o Racing e o Fortaleza. Espero que o Fortaleza surpreenda e passe até em primeiro, mas vamos lá. Grupo F de fudeu. Tem o Ha! Nacional, o Internacional, o O Atlético Nacional. Nacional e o Bahia, que é Nacional. Rapaz. E aí? Nacional vai dar. E já vou falar o meu lá, antes de você falar. Pra mim vai Pode dar, falar. vai dar Internacional e Bahia. Ah, pra mim passa o Nacional do Uruguai e o Bahia. Acho que o Inter não. O Nacional é forte, né? Mas eu acho que o Nacional vai peidar. Vai provar que a Libertadores é a Copa do Brasil 2.0. Rapaz. Aí Pro o, imbecil calar a boca o lá, né? Alejandro, você imagina só? Ó, eu vou te fazer um favor, sei que você tá trabalhando muito. Se você puder fazer o selo Alejandro da Lady Gaga Não, aí, a gente vai, a de gente, a falou gente vai merda, fazer o. A gente por vai. favor. Eu vou fazer uma intro. A gente vai ter um momento aqui, futuramente. Vai ser o VAR da merda. Aí a gente vai ser o VAR, a gente vai analisar alguma coisa e vai comentar sobre, entendeu? Tudo bem. Aí a gente pode colocar o Alejandro vai ser o primeiro, vai. Vou fazer isso aí. Enfim, vamos adiantar pra gente terminar essa etapa. O grupo do Palmeiras, o time mais cagado do mundo. O G de Palmeiras, gostoso, o G de Bolívar, Sport delícia. Cristal e Cerro Porteño. Talvez não seja o mais fácil dos últimos anos, mas é um grupo fácil ainda, né? Não dá pra mentir. Ah, cara, eu acho que o Flamengo, né? Ah, quer dizer, eu acho que nesse grupo do Palmeiras aí, no grupo G aí, tem o Bolívar, né? Que é o nosso freguês aí de histórico.
Sporting Cristal, Cerro Porteño, acho que direto, ultimamente os grupos da Libertadores também sempre caem a mesma coisa, né? É sempre o Corinthians e Del Valle, se o Corinthians tivesse. É Palmeiras e Cerro Porteño. É sempre a mesma coisa, né? Se for parar pra pensar. Os caras, quando vai girar a bolinha lá, e o cara gira na vontade que eu vou te falar. Mas, assim, o Palmeiras, como sempre, um grupo tranquilo. Acho que passa em primeiro de boa. Sem nenhuma dificuldade, não. Acho que passa Palmeiras e Cerro Porteño. Ou um Bolívar. Enfim, tem o grupo H, mas aí eu não vou falar, não tem brasileiro e esse campeonato sem brasileiro não dá, né? E vai tomar no cu. 300 anos com brasileiro. Exatamente. Vamos falar da fala do Do colega? cidadão? Vamos. Vamos trocar aqui Ó, vamos pro nosso debate conversa aqui, ó. vou aumentar um pouquinho aqui pra ver o som. Pronto, tá certinho o som. Certinho? Vamos lá. Como vocês sabem, alguns dias, 2 dias atrás, não é isso? Foi ontem? Ou foi anteontem? Foi na segunda, né? Foi No na sorteio. segunda-feira, Teve o sorteio da Libertadores aí, né? Que o nosso queridíssimo presidente da Comebol, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas acho que eu já falei, começa com a lei. Ele teve a brilhante ideia, né, de passar 20 minutos falando sobre o racismo, né? Porque o Jorge Igor deu uma opinião no canal dele que eu talvez tenha que concordar. A gente não vê o presidente da UEFA ficar 20 minutos fazendo piada, né? Falando coisas pra querer se mostrar que, pô, ele é autoridade, que ele, né, que Falando tá... nada com nada, né? Então a gente não vê isso e parece que é a única oportunidade que o cara tem de falar, não, esse momento é meu, agora eu vou gastar 20 minutos aqui falando pros caras me ver, e aí pronto, acabou. A gente não vê isso lá fora, né? Porém, ele fez um discurso aí sobre o racismo, né? E pediu até que faria uma união com os times, com os países sul-americanos, as sedes sul-americanas, para poder ver se amenizava esse caso, né? Ou seja, a culpa não é nossa, a culpa é deles. Pois é. Eu tô pedindo pra eles resolverem. Se eu não tô enganado, tá, o presidente de algum clube argentino falou que quando que o Mauro Betti até comentou hoje, né? O Mauro César, na verdade, comentou hoje na Jovem Pan lá. Ele até fala, cara, teve um cara aí que comentou, não sei se foi um presidente de clube do Penharol, não vou me recordar sobre, mas alguém comentou, um presidente de clube argentino aí, comentou que paraguaio, na verdade, que quando acontece as coisas aqui no Brasil, todo mundo vai preso. Até porque aconteceu um caso aí dos torcedores acho que se eu não me engano foi do Foi um Penharol. jogo contra o Corinthians, não foi? Eu não vou Não, foi um lembrar o jogo time. contra o Flamengo, cara, que os caras mataram um torcedor aqui. Mataram um torcedor numa briga. E os caras foram presos e tal, e tanto é que saiu até um negócio lá no Paraguai que é onde eles estavam pedindo pra libertar os caras, né, e tal. Aí ele tava reclamando que aqui no Brasil, quando acontece tipo de briga, essas coisas, falando como se os paraguaios não tivessem feito nada, né? Eles iam presos e tal, e quando acontece um mínimo ato, que não deveria acontecer, ele fala, mas um mínimo ato de racismo, o Brasil já faz todo um drama. Amigão, comenta você sobre, porque eu não quero perder meu réu primário aqui não, por gentileza. Coloca aí a fala do Digníssimo. Eu vou ter que Não pegar. sei se tá com a imagem pronta, senão eu pego aqui. Não, eu vou ter que pegar aqui. Pode falar um pouquinho que eu pego aqui. Na segunda, quando tava tendo o sorteio aqui, a gente tava fazendo meio ao vivo ali, que não pode mostrar, né? A Comebol não permite que mostre o sorteio. Isso eles são muito bons, né? De não querer que mostrem o sorteio, nenhum que fosse o react, nada. Ele falou, o presidente falou lá, a gente sentiu que foi meio que na obrigação, porque teve muito da polêmica da Leila, né? Que a Leila tá dando a prensada neles forte por causa daquele Só caso lá do sapatada, Luigi. tá? E ele falou meio na desculpa, assim, né? Ele falou: olha, a gente vai discutir com os outros países, conversar com eles para ver o que vai dar. Tudo bem, até aí, digamos que tava tranquilo, entre aspas, né? Era a postura de sempre, não mudou um dedo, não mudou nada. Era a postura que a gente já tá acostumado com a Libertadores. Ele meio que falou por falar pra fingir que falou. E aí depois saiu uma entrevista que o repórter chega pra ele e pergunta, pra fazer aquela pergunta mais básica, né? Fala, qual que seria a relação da Libertadores sem os clubes brasileiros? Já que os clubes brasileiros, eu acho que já estão 6 anos aí, algo do tipo, ganhando seguidamente, sendo campeão seguido. E aí o colega, ele tem uma... Cara, eu não sei nem como que a gente pode constatar isso. Ele teve a brilhante ideia de falar que
A relação da Libertadores sem os times brasileiros seria como se fosse o Tarzan. Não é sem a Maria Jane, é sem a Cheetah, que é o chimpanzé. Ele simplesmente achou que é essa comparação que devia usar. Inclusive ontem que a gente ficou falando sobre isso, eu e o Gustavo, cara, a gente chegou na conclusão que falou, cara, isso tá escancarando que mostra a opinião dele. Ele não liga pro racismo, ele vê isso como uma forma de piada. Não só ele, né? A maioria dos países na América do Sul, que são argentinos principalmente, né? Que tem essa ideia que são europeus. E aí ele expôs isso. Ele deixou claro como nunca a gente antes viu. E detalhe, Aliás, a gente tá? sabia, mas se escondia, E né? detalhe, antes dele falar isso, ele tinha discursado por 20 minutos falando que a organização dele, né, porque ele é presidente da Comebol, ia continuar fazendo sanções e punições e consequências reais pra quem Não fizesse fez os casos. porra Aí nenhuma, hein? o Não cara fez desce do porra palco e nenhuma. fala isso aí, né? E assim, Ninguém acreditou, né? antes de eu dar meu comentário, tá? Ele vem, depois de tudo que repercutiu, ele falou no Twitter dele, do Instagram dele, né? Provavelmente não foi ele que escreveu, mas tá em espanhol aqui e ele escreveu assim: quero expressar minhas desculpas. A expressão que usei é uma frase popular e nunca tive a intenção de menosprezar ou desqualificar ninguém. Cara, Pular de onde? aí ele termina. A Comebol a Comebol Libertadores é impensável sem a participação dos clubes dos 10 países membros. Então ele nem cita o Brasil, né? Ele engloba a América Faz do uma Sul média. inteirinha. Cara, seguinte, a gente vai começar por o seguinte fato. Se o Brasil sai da Libertadores, a gente tem a gente tem 6, 7 vagas pra Libertadores. 6, 7 vagas. 6 vagas a gente tem. Você vai colocar quem? Quem da Argentina que você vai colocar lá? Quem do Paraguai você vai colocar nessas 6 vagas? Quem da Colômbia você vai colocar? Quem? Do Chile? Quem? Pois é. Outra coisa, o cara falar um negócio. Ele poderia. Foi que eu comentei ontem, né? O cara poderia ter falado. É a mesma coisa do Messi sem o Cristiano Ronaldo, Homem-Aranha sem a Mary Jane, o Deadpool sem o Wolverine no filme. Poderia ter falado qualquer coisa que ele poderia ter falado. Mas não, ele fez isso. E assim, você me desculpa, ele fez de propósito. Porque em 21 anos da minha existência, eu nunca ouvi alguém falar uma frase popular que seria a mesma coisa que o Tarzan sem a Cheetah. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Então, eu acredito que você também não, né? Então, assim, Esse cara é. Meu Deus. para completar a linha de raciocínio, porque eu acho que esse fato a gente poderia ficar 1 hora conversando sobre isso. Mas, duas coisas. Ele escancara o que a gente já sabia que acontecia e já sabia a maneira como eles pensavam. Porém, não era algo público. Agora se tornou algo público. E a segunda parte, que é pra finalizar o que eu tenho pra falar aqui. Né? A gente até pensou ontem que poderia ter sido uma expressão ruim. Mas foi que nem eu disse ontem. Acho que nesse caso não tem como. Ou ele é um filho da puta ou ele é um filho da puta. Não tem outra história. Ele é um filho da puta. Então, assim. Foi que nem a gente comentou. Nos países deles, outras leis, outra cultura. Eles escancaradamente, inclusive na Europa também, eles não têm problema em chamar o outro de macaco nem algo do tipo, mas eles têm que entender que eles são vizinhos de um país onde a gente combate isso e muita gente sofre isso. A gente tá vendo até o Vinícius Júnior lá fora fazendo o que faz, tomando a pressão que faz, os caras do Atlético de Madrid xingando ele no final do jogo, entendeu? Chamando ele de tudo qualquer tipo de nome racista. Então, assim, é complicado, cara. Complicado quando os outros países não veem a importância que é comentar e falar um negócio desse, principalmente do cargo que ele é, e não combater isso, né? É meio complicado, sim. Porém, a gente tem que bater palma pra Leila, porque se a Leila fosse presidente da CBF, esse cara tava fudido. Essa era a verdade. Cara, eu não vou tentar não me alongar muito. Vou falar de 2 pontos rápido. O Brasil ele tem muito problema de racismo ainda, né? Infelizmente. Mas se a gente for comparar com os outros países, cara, o líder seria, sei lá, o líder da NBA, Chamar o da, LeBron da James Champions League. sei lá, de macaco, porra, É não dá. esse o nível. Não Para dá, vocês cara. verem o quanto que a gente está avançado. E digo mais, eu não sei se
todo mundo vai lembrar, eu também me lembro vagamente. Eu lembro de uma menina que ela chama um goleiro. Se eu não tô enganado, era o goleiro do Inter ou do Grêmio. Não lembro de qual desses dois times. De macaco. Os caras gravam ela chamando, colocam ela em um monte de manchete, um monte de jornal, dá punição pra ela e bota na justiça. A menina chora, pede desculpa. Acho que aparentemente a vida dela acaba. E aí a gente cada vez mais viu diminuir isso no estádio brasileiro. Porque tinha muito no Brasil. Tinha muito. Muito. E ainda tem. Não Se diminuiu nem você um for pouco. pesquisar nos jornais antigamente, você vai ver os caras fazendo charge com um torcedor preto, assim, com um beiço grande, Ah, pra, é só a pra gente sacanear. pegar as piadas que até a Disney fazia, né? Uma coisa que era pra ser pra Sim, criança. aqui no Brasil, por conta dessa luta, por conta dessa batalha, diminuiu muito, mas ainda existe, mas diminuiu muito. Lá fora, não. E cabe a gente, se a gente tá lutando aqui dentro, tem que lutar lá fora E é também. E uma cabe coisa que agora os eu. times brasileiros. Porque, vou supor aqui, você é o Santos, eu sou o São Paulo. e Ele chamou a gente de Lembrando que chimpanzé. Foi isso que ele chamou. Ele não lembrando falou que de o outra coisa. Santos, a maior representação do Santos é o Pelé, né? Lembrando Sim. isso. O do São Paulo tem o Leônidas da Silva, que foi o primeiro craque do São Paulo, negro, o diamante negro. Pois é. E o Pelé que é E só o aí? rei do futebol, né? Só isso, só. Os caras não vão falar nada? Pois Não é. vão falar nada É disso? difícil. É você chamar o seu clube de macaco e não vamos fazer nada, não vamos falar nada, vai continuar tudo normal. Se o São Paulo hoje não quisesse jogar Libertadores, por mim tudo bem. Eu apoiaria, assinaria embaixo, Acho que sem todos, problema nenhum, né? ficaria Todos. feliz. Acho que. Porque o que ele fez é algo que é diretamente uma afronta, cara. Pra Leila, principalmente. É uma afronta totalmente. É mostrar que ele falou, mas no fundo, na opinião dele, ele não tá nem aí pro caso. E é uma coisa louvável que a gente tem que bater palma aqui todos os dias é pro Vinícius Júnior. Porque querendo ou não, tem pessoas que não gostam dele ser marrento, dele ser isso, dele ser aquilo. Mas a batalha que ele faz pra combater isso é espetacular. Isso a gente não pode. E Tem que, ó. a gente tá vendo o quão São, difícil é, né? são poucos, muito poucos que fazem o que ele faz. Muito poucos. Então a gente tem que bater palma sim para o que ele faz. Cara, agora a gente vai ficar, vamos tentar aqui mesmo que o nosso alcance é pequeno, a gente vai tentar acompanhar sempre esse assunto, tá olhando, tá pesquisando, tá mais por dentro, lembrar dos casos que passaram, trazer aqui, discutir, porque a gente tá vendo que a discussão sobre o racismo não é da torcida de tal país, não, é a Conmebol, a instituição, É tá em tudo. globo todo os A países da gente, América do Sul não tem como mais falar que é um grupo de torcedores. Agora é tudo. É tudo. tudo. É tudo. Vai ser o nós contra eles, e agora? E antes, que era só arbitragem, que era roubo, tudo bem. Ok, era o esporte, tava bem. Agora isso aqui não Isso aqui dá. já. É fim e não pode passar mais isso aqui. Isso aqui não pode acontecer mais. E desculpa é o cacete, não tem que fazer textinho geral, não. Tem que botar a cara, do mesmo jeito que você falou a merda, bota a cara lá e fala, falei merda. Falei merda não, falei uma groselha imensa. Mas eu caguei no pau. Foi isso que ele fez. Cagou no pau. Enfim. Vamos falar de coisa mais leve agora? Vamos pular pra coisa mais leve, vamos falar do Casares agora. Ha, Eu tô até suando. Tô suando aqui, ó. Vamos falar do Casares. Pode falar do Casares aí. Eita, segunda-feira que o povo deu entrevista, hein? Meu Deus. Casares resolveu falar da entrevista depois de muito tempo que ele não fala, então Deixa eu várias só fazer um questões teste aqui. foram. Não perca seu raciocínio, Veloso. Deixa eu Vou só ver continuando aqui. aqui. Deixa eu só ver aqui. Ó, ele falou do FDIC, que é a ação que o São Paulo tá fazendo aí para tentar equalizar as dívidas que estão sufocando o clube, aquelas com juros altos que tem que ser pago imediatamente. Então, eles estão. Ele vai fazer uma reunião, vai falar só sobre isso no começo do próximo mês. Inclusive, a gente pode trazer aqui, falar, explicar um pouquinho mais. Ele falou dos bastidores, que a gente reclama muito do bastidor. Ele falou que o bastidor é uma coisa silenciosa, por isso ninguém vê. Quando não acontece também fica muito difícil de não ver, né? E ele falou do. Qual que era o principal que a gente ia falar? Era dele não entrar com o sub-20 no Paulista. Isso, sobre o Paulista. E fazer um comparativo, né? Querendo ou não. Porque a Leila, num bastidor, é fantástico e o Casares não. Né? Enfim. O reclama depois, né? Depois que o morto morreu, a gente Não, reclama. É isso ele, que o São ele Paulo faz. reclama e ele apoia o cara que tá fazendo a cagada também. Vamos combinar. Enfim.
Porque ele reclama de arbitragem, mas ele tá apoiando o Casares e não ouviu o Ronaldo Fenômeno. Também não tô dizendo que o Ronaldo Fenômeno presidente ia arrumar todos os problemas da CBF. Mas, pô, pelo menos ouviu o cara, pô. É a mesma coisa que se o Pelé se candidatasse. Porque, assim, eu vejo como o ídolo, né, que a gente tem, o Ronaldo, né? Campeão do mundo, um dos maiores centroavantes que todo mundo fala, que poderia ser muito mais se não fosse lesão, e você, tipo, não dá um espaço pra esse cara, que é um dos caras mais importantes no século da seleção brasileira, da década dele, e tal, lembrado por todas as pessoas mais velhas que a gente, meu pai, o seu avô, o seu tio, todo mundo fala, lembra e viu o Ronaldo jogar, e esse cara não receber nenhuma oportunidade, nem o presidente do São Paulo, Casares, ouviu o que ele tinha pra dizer, é doído. Enfim, sobre isso a gente vai fazer um trabalho melhor de entender as eleições da CBF, dar uma pesquisada. Acho que vai ser difícil porque não é uma coisa muito pública, né? Não é, Já realmente, percebemos isso, realmente. mas a gente vai fazer um esforço para entender. Enfim, e aí ele falou da polêmica da arbitragem. Ele foi mais firme agora, nunca vi ele falando dessa maneira, né? Espero que continue. Infelizmente, o futebol precisa que seja isso. Ele falou, ele bancou a questão de jogar o Paulista com sub-20, né? Sub-21. E, cara, não sei se mudaria muita coisa, mas que bom que ele tá reclamando agora. Vamos imaginar que a gente perdeu o Campeonato Paulista e agora nos campeonatos grandes ele vai fazer pressão. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu acho Espero que sim. é legal ele reclamar, mas esse tema, essa reclamação dele, a coisa que ele vai fazer, respalda muito no que ele acredita que pode ser uma boa representação na CBF, né? Então acho que é uma coisa que a gente pode se aprofundar no vídeo da CBF. Mas é muito estranho o cara querer brigar por arbitragem e votar no cara que tá só. Que assim, não tô falando que ele não é fazendo cagada, mas a gente não vê o Edinaldo também fazendo coisas boas. A gente vai Então, ter que. Vamos ter que aprofundar para entender bem, para exatamente, não é. falar Besteira. nenhum erro. Mas o que se entende é que ele votou na continuação, né? É. No que tá acontecendo para O que continuar. Não. está saindo na mídia, o Casares também não veio, até a parte que eu vi não veio se pronunciar também, mas o que está saindo na mídia é que ele é a favor ao Edinaldo Rodrigues na sua reeleição numa candidatura de um homem só, que aparentemente é isso. Se não tem um cara para concorrer, é uma candidatura de um cara só, é uma eleição de um cara só. Então, tem que entender isso aí, cara, tem que ler de novo. Rapaz, isso dá Tem trabalho que isso aí. entender bem, porque, assim, acho que a única pessoa que conhecido, assim, que foi que eu me lembre, não, eu não sei se o João Avelange foi da CBF, acho que não, mas foi o Eurico Miranda. Então a gente vai ter que entender como é que funciona, como é que o cidadão chega lá. O Ricardo A gente viu um Teixeira também, pouquinho que no já do foi presidente da Ronaldo. CBF. A gente viu um pouquinho do Ronaldo que as federações teriam que ter, acho que era 3 federações que teriam que ter o Era apoio, 3 ou 4. mais presidente de clube. Isso. Então um bagulho assim de louco. Mas Não é a os federação, não é votos. um clube, é Mas o os, estado. mas os Então, o votos da Paulista, Rio de Janeiro. federação. O voto da federação era mais impactante do que o do clube. Pra. Então, mas olha que difícil que é, porque o voto da federação é um estado que tem que votar em você. A Poder... Federação de São o, Paulo, o do certo Rio, do mesmo é Rio que Grande do fossem os Sul. clubes, né? Porque quem é que entra, Sim, quem é que entra em campo? É o escudo de quem que entra em campo? bota Mas. lá X clubes, tem que apoiar você e ok, É, beleza, é cara. isso. É. A Série A, a Série B, não sei. Mas faz uma definição. Pois é. Vamos ver aí, né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Acho que a gente podia falar um pouco do Campeonato Paulista, né? Aproveitando o gancho, que foi o acontecimento do Campeonato Paulista. Ontem a gente comentou sobre o quanto o Campeonato Paulista está sendo um pouco. Poderia hoje ser uma pré-temporada, né? Achei interessante ontem. Deveria, né? Achei interessante ontem o que a gente estava comentando sobre derrubar treinadores no Campeonato Paulista, o quanto uma não classificação no Paulista já gera uma crise no clube onde não deveria acontecer. E a gente até deu exemplos, né, de treinadores que nem o Corinthians tomou uma ataca lá do Barcelona de Guayaquil e já estava sendo noticiado que o Ramon Dias estava com o cargo pendurado, que se perdesse para o Santos no jogo da volta, no jogo de Itaquera, o cargo do Já tava cara. todo pressionado, cara. Então, assim, é meio complicado, né? A gente tá falando que os caras iam mandar embora, foi noticiado. Mas a gente tem uma cerca de vários exemplos de que técnicos foram mandados no final do Campeonato Paulista. O Carpini do São Paulo foi isso.
né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso daí. Você até deu uns exemplos legais. O Zubeldia também, que ficou pendurado por um tempo aí que a mídia tava O dando. Zubeldia parece que uma parcela do clube queria, né? Uhum. Noticiaram até o Que ele Diniz, né? caísse. Uma parcela queria, e aí é difícil de entender, né? Porque, tipo assim, não é o presidente que queria, era pessoas lá dentro que queriam. E aí é difícil saber qual que é a influência dessa pessoa dentro do clube, né? Enfim, eu acho que assim, a discussão que a gente estava tendo era que o Campeonato Paulista, ele não é uma pré-temporada, né? E que se o São Paulo colocasse sub-21, ele se tornaria uma pré-temporada. Acho que o único clube que se porta bem com o Paulista talvez seja o Palmeiras, e olhe lá, mas no sentido de que o Abel se perdesse e não fosse classificado. Vamos supor que o Abel não se classificasse nem para o mata-mata, ele não cairia, a Leila não derrubaria ele. E mostra um pouco mais de estrutura. Pode ser que é porque ele ganhou um monte seguida, porque é um técnico renomado, pode ser todos esses porém, mas no fim é o time mais estruturado. O restante a gente viu do Zubeldia, A a gente viu o gente ouviu do Caixinha. Caixinha e a gente viu do Ramon. Os três, olha só, E na detalhe, pré-temporada a o gente viu notícia Caixinha. dos três que podia cair. O Caixinha que tem um elenco totalmente limitado na mão, agora tá um pouquinho melhor, mas ainda continua tendo um elenco Ruim, limitado. ruim. Tá começando agora o time. Agora que vê os caras bom. Então é agora que ele tá conseguindo colocar a ideia de jogo dele. Contra o Corinthians não funcionou, mas paciência, porra. Também o Corinthians é um time já que tá mais estruturado há mais tempo do que o Santos, desde do meio da temporada passada. O Ramon e é um trabalho já de quase um ano do Ramon, né? No Corinthians o Ramon pegou um time caindo pra segunda divisão, levou pra pré-Libertadores, infelizmente eles perderam, né? Ou felizmente. Mas perderam, foram classificados, mas mesmo assim, não é porque foi desclassificado pelo Barcelona de Guayaquil que tem que mandar o cara embora, pô. O cara ainda tem E Copa o. do Brasil, o cara ainda tem Brasileiro, o cara tem Sim. tudo isso. Tem Sul-Americana que pode vencer também e E do outro tal. lado você vai ter um São Paulo que não sei há quanto tempo não se classificava pra Libertadores pelo Brasileiro. Exatamente. E aonde Classificou, tranquilo. e tem um técnico que desde a pré-temporada tá falando sempre da Libertadores, que é pra focar na Libertadores, contrataram o Oscar pra ver se E, ganhava a Libertadores. e você vê que é um time que ano passado, dentro das limitações, jogou bem pra Jogou caramba. É bem, um perdeu pro trabalho Botafogo no bom pra detalhe. caramba do Zubeldia, não, Perdeu pro não Bottas tenho o no que falar. detalhe. Quase esbarrando num Crespo, né? Que tava pra cair, a torcida não queria que ele caísse e os caras demitiram ele, mesmo assim. Porque é mais fácil você tirar o Ah, o técnico, né? Santos fez isso Inclusive muitas fica. vezes. Olha quantos É, técnicos o Santos número. teve de uns 2, 3 anos pra cá. Josualdo, Inclusive, todo mundo. fica a dica aí pro torcedor: se o técnico não tá fazendo um trabalho bom, você tem que reclamar da diretoria, não é do técnico. Porque E, quem contratou ele foi a diretoria. e principalmente o É a Santos, né? diretoria que a gente tem que reclamar. Principalmente o Santos, né? Tudo bem que a gente não gostava de como o Carille jogava a Série B. É, o Santos ganhou muito jogo de 1-0, 2-0, 2-1, jogo apertado, jogo feio. Mas querendo ou não, cara, o cara foi campeão. Então, assim, eu acho que a saída dele foi um Fez a pouco. função dele, né? Fez. Que era subir o time. Subiu o time. Eu acho que assim, também concordo com as saídas se for pro motivo de como o time deve jogar. A gente fala muito de DNA do time, né? E eu vejo que o Caixinha tem boas ideias. Eu acho que se der mais tempo para ele de trabalho, que, cara, pra falar a verdade, o Paulista deveria ser isso, né? Pegar um cara, se já contrataram um cara confiando no trabalho dele, vai demitir ele porque ele foi mal no Paulista? Pô, faz sentido. A mesma coisa que mandaram embora o Guardiola, que ele saiu na segunda fase eliminatória da Copa da Inglaterra, pô. Aí é sacanagem. Então, assim, Não, quer mandar o. Vamos lá, o Caixinha tá fazendo a temporada, foi eliminado e tal. Vai chegar no fim da temporada, a, a diretoria vai fazer o balanço, vai falar, pô, esse cara vai. atendeu tal expectativa, não atendeu. O plantel que ele tem, ele tá indo bem, não tá? Então você troca, mas E é no uma final da coisa, temporada. É que, pensado. assim, se trocar o técnico no meio da temporada, porque só se tiver algo catastrófico, aí Aí beleza. tá caindo Aí se troca. Não, ó, meio da e temporada nossa projeção é de cair, beleza. o elenco tá brigando com o cara, ele Aí xingou o elenco, os caras querem pegar. essas coisas assim, pô. O trabalho do Caixinha até então, pô, ele tá montando um time da maneira dele, testou o time várias vezes, teve as burrices dele, claro, mas, pô, vai. Se não ia botar quem naquela lateral direita lá, né? A pré-temporada é pra isso, né? Então assim, acho que a gente poderia ter um pouco mais de calma. Porém, esse assunto dos técnicos, ele entra em um debate um pouco mais extenso, que vai ter um programa exclusivo só pra isso. Então, na semana que vem, Fazer talvez, um.
a O gente, geral pra a gente temporada, fale né? sobre isso. Mas acho que deveria ter um pouco mais de paciência no Paulista. O Carpini principalmente, porque o Carpini ganhou a Supercopa do Palmeiras, venceu o Corinthians, né? Que pela primeira vez na Neoquímica Arena, né? Que o São Paulo não vencia o Corinthians, não é isso? Quebrou o tabu, né? Quebrou o tabu e ele foi mandado embora no Paulista. Um cara que não teve, ele não tinha experiência realmente. E, falaram de pressão e tal, mas, pô, o cara é profissional, o cara é adulto, o cara ia conseguir, pô, não tinha Cara, jeito. a questão do Carpini é muito clara. Ele entrou e na primeira pressão a diretoria não segurou. Ou seja, a diretoria foi muito mal em Não deu escolher esse respaldo pro cara. cara. Aí o que Foi acontece? péssima, péssima. Imagina ele no brasileiro. Aí, Se no Paulista não aguentou a pressão, imagina no brasileiro. Aí a gente entra na questão de técnico, só pra gente falar um pouco, né? A gente queima um treinador jovem, a gente não tá falando de Jair Ventura, a gente tá falando do Carpini, que mandou super bem na Série B, com o time que ele treinava lá, e a gente deu a oportunidade dele pro São Paulo, saiu do São Paulo, e alguém sabe onde o Carpini tá hoje? Acho que ele foi pro Vitória, se eu não tô Então, enganado. queima totalmente o cara, pô. E é um cara que É. tinha um potencial grande. Por que com o Rogério Ceni não fizeram isso? Só porque ele era ídolo? Porque o Então, mas Rogério aí, Ceni não treinou time aí, de Série B, aí eu entendeu? vou te devolver uma pergunta. E o Diniz? Que o Diniz, ele vai mal em todos os times e ele continua em time grande. É, outra Ele coisa foi que não bem dá no pra entender. Fluminense ano retrasado, mas até lá ele passou por Santos, São Paulo, Cruzeiro e foi rodando, e foi rodando, e rodando. E ele não caía pra baixo, o cara cai pra cima. Ele vai mal no time e cai Ele pra cima. conseguiu vencer uma Libertadores aí, mas acho que o sistema dele se encaixou muito naquele Fluminense, eu acho. Acho que ele tinha os jogadores realmente certos. Porém, cara, Mais ou o estilo menos. dele é muito estranho, cara. É muito estranho. A gente viu na seleção como é estranho. Se ele não conseguiu colocar o estilo dele na seleção brasileira, não vai ser. Só que assim, eu acho que ele deve ser um cara muito boa de conversar, de tomar uma cerveja. Porque todo mundo gosta do cara. Eu acho que ele ganha mais um emprego, não por mérito de trabalho. Antigamente não, agora que ele é campeão da Libertadores e tal, acho que dá opa, Aí ó, ok, né? o cara é campeão, o cara tem história e tal. Mas antes era só porque os jogadores adoram o Diniz. Quando foi pra seleção, o Neymar falou: chama o Diniz, porque tem um estilo diferente aí, a gente gosta do cara. Porra. Então, mas assim, uma questão também, acho que o do Diniz talvez seja pelo empresário, tá? O empresário do cara eu acho que é bom. Né? Mas o do Carpini que você falou, o Carpini ele teve uma grande questão que o James não quis bater o pênalti daquele paulista que ele é eliminado pelo Água Santa, se eu não estou enganado. E ele meio que segura a bronca assim do James. Cara, a diretoria, tudo bem, ok. Vamos tirar ele, que era o mais fácil. Ou vamos tirar o James? Não, vamos tirar ele, é mais fácil tirar ele. E aí depois vem o Zubeldia e tira o James. Então você fica tipo assim, cara, como que. Parece que o cara ele vai contratar, é uma coisa. É um senso comum. Você vai contratar o técnico que ele tem. Ele tem que se dar bem com o elenco que tá. A tática dele tem que se condizer com os jogadores que ele tem, com o perfil do clube. E você tem que confiar que ele vai fazer uma temporada boa. E se ele falar pra você que o jogador não é bom, você vai fazer o quê? Você vai tirar o jogador, porque é ele que conhece do jogador. Ele que é o técnico. Aí agora, na primeira treta que tem, você vai lá e tira o cara, pô. Você tá do lado do jogador em vez de estar do lado do cara. Foda. Enfim, isso aqui eu conversei pra vocês. Isso é um assunto muito grande, se a gente falar de técnicos brasileiros. Só que, só pra retornar e encerrar o assunto do Paulista, dando a minha última tese, né? Acho que pela história do Campeonato Paulista, a gente não pode tratar ele como uma pré-temporada. Porém, a gente vê isso muito no Carioca. A gente viu no Carioca o Flamengo jogando com um time da base, um time mais jovem, testando os moleques na primeira fase. E uma coisa que a gente não vê muito no Paulista, né? Desde o começo é sempre o time titular, só muda algumas peças ali, mas é pra vencer, classificar e pega clássico e pega não sei o que. A gente sabe que o Paulista é o campeonato mais forte dos estaduais, isso aí não tem como dizer. Mas assim, puta, Tá fazendo mal pros clubes já, né? mas é complicado, né? Essa pressão toda em cima de um campeonato que hoje em dia não deveria mais ser assim. Nos anos 90 era uma coisa, hoje em dia é totalmente diferente, cara. Então, vamos ver. Ainda principalmente quando acontecem esses erros de arbitragem, né? Que começa a descredibilizar ainda mais o. Porque, pô, se você acha que aquele pênalti foi pênalti pro Palmeiras, você tá louco. Se você acha que ano passado aquele pênalti foi do João. Que o Hendrick tomou do João Paulo foi pênalti, você também tá louco. E outra coisa, eu não tô dizendo que o São Paulo venceria ou que o Santos venceria. Provavelmente o Santos perderia o jogo do ano passado. Mas é complicado, sabe? Fica esquisito, fica complicado, fica estranho, fica muita coisa, cara. Fica muita coisa.
Então, Enfim, esse aí vai ser um tema aí pra frente, pra gente fazer uma geralzão dos clubes pós-paulista, pós-pré-temporada, entre aspas, pra temporada que vale mesmo, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. pois é. Então, vamos pular pro fim ou você quer falar outra coisa antes? Peraí. Quero falar do James, né? Pra gente finalizar, né? Vamos fazer um teste aqui de áudio, só pra ver se tá tudo certo. Só um minutinho. Tudo certo. Agora vai ser uma parte boa. Uma parte muito Mas é boa. isso? Eu Ou acho você que... quer falar outra coisa antes Não, de eu ir? acho que é isso. Cara, antes da gente ir embora, porque a gente já foi embora 2 vezes. Acho que toda vez que a gente falar sobre isso, a gente merece ir embora. Antes da gente ir embora, eu gostaria que você comentasse, assim, você lesse um pouco, aí você comenta um pouco, aí a gente vai embora, beleza? Enfim, você achou o vídeo dele? Cara, Não. eu não achei o vídeo, mas eu acho que tem alguma coisinha, só que eu não tive tempo hoje de ver. Mas a gente traz no Mas vamos próximo. fazer do texto. Tudo bem. Vou dar a geral aqui pra vocês. Posso trocar a Vocês tela estão aí então? boiando. Pode trocar. É, Teste Tem de áudio, calma momentos. aí. Teste de A gente vai áudio. testar aqui rapidamente. Tem momentos na vida Alô, 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 que. alô, teste de áudio. Tá funcionando? Tá Foi, certo, foi, tá foi? certo, tá Não certo, foi? tá certo, tá certo. Vamos lá. Tem momentos na vida que a vida ela gosta de surpreender a gente. Gosta de fazer a gente pensar se a gente tá tendo um pesadelo Eu ou já se é a posso ir vida embora? Você real. continua aí, eu vou fazer um café ali? Posso ir embora já? Não, Não? deixa eu explicar aqui rapidamente. Rapaz. O nosso Pelé colombiano, ele deu uma O entrevista. Leônidas da Colômbia? Onde? Ele deu uma entrevista ao El Chiriguito, que é É o, aquela é o entrevista, periquito, mano, cara, é o periquito. o El Mano a Mano, É. que o cidadão, De que o cara cidadão com não o tinha nem cara. cabeça. Que o cara que fez essa pergunta, ele já fez de sacanagem com o cara, né? Que é Lógico. pra humilhar o cidadão. Lógico, é. Mas tudo, Pra ver tudo se ele bem. tinha. Não, eu acho que assim, eu acho que ele foi testar o nível de. Ou de inteligência ou de humildade do Rames. Porque a gente descobriu que além de ser ruim de bola, a gente descobriu que ele é burro ainda, né? É. Então vamos lá. Ou ele é louco, né? Ou sei Inclusive, lá. eu vou te pedir agora, e mais um pedido, mas esse aqui é maior. A gente tem que fazer um selo do James. A gente bola piada bonitinho e tal, mas tem que ter um selo desse cidadão. Aqui, ó. Aqui, ó pra você, ó. Vai dar merda. É isso que a gente vai reunir agora. Vamos lá. Não, mas tem que ter o selo do James. A gente bota assim, selo do James arrombado. Bota James, assim, pá. Pode crer. A gente vai bolar uma coisa melhorzinha. A gente bola assim. Então vamos lá, entrevista pelo El Chiriguito, mano a mano. Quem que foi melhor? O apresentador perguntou pra ele, Zidane ou James? James responde, Zidane era muito bom. No auge, ganhou a Copa do Mundo. Dito isso, eu que não ganhei nada, eu. Apresentador, James ou Modric? James. Apresentador, James ou Cross? James. Tá louco. Tá louco. Apresentador, Tá louco. James ou Chaves? No auge, James Rodrigues. Com isso, eu me despeço. Eu tive o orgulho de assistir o pior jogador que eu já vi em campo falar que ele é o melhor. Parabéns aí, James. Você tem um ego que eu nunca vi na minha vida. Antes da gente ir Não vou embora. mentir. Calma aí, antes da gente ir embora. A gente já foi embora. Então eu vou embora também. Obrigado, Rames. Parabéns aí, tá? Você foi demais. Meus parabéns. É isso aí, você é o cara. Você é fera. É demais. Muito obrigado, Rames. Obrigado aí. Beijo pra vocês.